Deixa eu ver se já estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Fala, pessoal, boa noite. Nos escutam bem aí? Vou fazer um teste de áudio para começar. Salve, Guta, boa noite. Boa noite, Thiago. Beleza, cara? Joia, com você? Tudo bem. Queria agradecer o convite. Opa, eu que agradeço você, aí cara. Vai ser massa. Vai separar um tempinho, essa vida corrida aí para trocar uma ideia comigo. Vai ser massa pra caramba. Pessoal, vamos ver quem tá no chat já aqui? Capivara, Wagner, Thaís, Marcelo, o Tigas, o Iti, Sebastian, Natanael, MTS. Ó, o pessoal tá entrando. Aproveita, já manda o link pros amigos aí, compartilha nos grupos, compartilha nos stories e vamos fazer essa live ter um alcance cada vez maior, né? Então vocês sabem, aos poucos eu tô migrando aqui pro YouTube, então no ao vivo às vezes a gente não tem o mesmo alcance que eu tava tendo no Insta, mas depois a galera vem para assistir o gravado também, funciona muito bem. Ó, o Sérgio Aranha, galera entrando. A parte boa de quem tá ao vivo aqui, consegue mandar mensagem no chat e o Guta já vai respondendo, né? Isso é um benefício de quem for assistir depois não vai ter. Pessoal, lembrete, dia 4 e 5 de outubro, Animotion, tá? Tá no fim aí dos tickets, então corre lá, compra que ainda dá tempo. Aproveita que ainda está no segundo lote, para aumentar o preço. Então aproveita. E o Guta, inclusive, vai estar lá sendo um dos speakers. Não tá lá. Que massa. Ó, o Márcio entrou aí também, Guma. Guta, vou dar uma intro aqui pra gente começar então, bate-papo. Beleza, bora. Beleza? Vamos nessa. É. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. E hoje eu vou conversar com o Guta, um renomado diretor aí que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente acho que em março, em abril, não lembro quando foi, Guta. Foi no... foi por aí, foi em abril. Por aí, né? E depois, por coincidência, também tive o prazer de trabalhar, fazer a parte da compra do projeto que ele era o diretor. Foi muito coincidência mesmo, né? Depois, no meio do caminho ali, que eu vi que você era o diretor, cara. Nossa. Muito louco, cara. Foi que massa, né? A gente vê como que as coisas, as relações, assim, também no nosso ambiente de trabalho, querendo ou não, elas estão sempre interligadas ali, por mais que a gente acha que são distantes. Sim. Né? Porque, sei lá, o dia a dia é muito louco. E, Guta, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Prazer ter você aqui hoje, cara. Peço desculpas, porque às vezes eu tinha enchendo o saco lá no Insta, bora marcar nosso bate-papo, sei que é correria aí seu dia a dia. Estou realmente feliz que você esteja aqui, cara. E seja muito bem-vindo. E para a gente começar, como eu falo normalmente com o pessoal, a carreira é fundamental, é importante, todo o seu conhecimento, mas eu também queria conhecer um pouquinho do seu início, da sua trajetória, sabe? Como foi o momento que a arte veio na sua vida, a direção, o cinema, o motion. Eu sei que a gente estava trocando uma ideia antes, você é pioneiro também no motion aqui, lá no começo dos anos 2000. Então, queria te conhecer um pouquinho mais, cara. Então, fique à vontade aí para se apresentar para a galera, contar a sua trajetória para a gente. Sim. Eu sou... primeiro queria agradecer o papo, né, Thiago? Bem massa poder falar e revisitar também toda a história. A gente já estava batendo esse papo aqui um pouco antes, a gente vai falar também para compartilhar com todo mundo. Cara, eu comecei, assim, a questão, assim, eu tenho uma formação familiar, né, meus pais são designers, então eu sempre tive, querendo ou não, essa coisa do visual, da educação visual em casa muito forte, então sempre fui ligado, chato com detalhes, e aí acabei andando de skate muitos anos, jogando basquete, tudo que vem dessa cultura visual de rua e tal, que é comum, né, da cidade, assim, também tem muita gente com essa mesma origem, assim, que você acaba educando o seu olhar, né, você vai andar de skate, você começa a ver a cidade de outro jeito, você começa a olhar a cidade de um jeito que é propício para andar, tem toda uma parte estética, visual do skate também, e isso acaba influenciando assim, a formação, né? Depois eu fiz faculdade de artes plásticas, né? Então eu fiz o FMG, que já me dá uma outra bagagem, assim. Eu não, na época eu nem pensava tanto, ou eu não me assumia tanto como a vertente do design, assim. Então, tipo, eu queria trabalhar com cultura visual mesmo, assim, até na época era mais uma coisa ligada a ateliê e tudo. No próprio curso de artes plásticas lá da UFMG, tinha uma habilitação em cinema, mas sempre voltada também para a parte mais artística, né? Não era um curso de indústria, assim,
formava técnicos, era uma coisa muito, sei lá, todo mundo era diretor, vamos dizer assim, sacou? Tipo, era todo mundo que fazia o curso, treinava e era educado para tomar decisões de direção, assim. E aí, na época ali, eu comecei a estudar mais, comecei a abandonar a ideia do ateliê, mas gostava muito, a parte do design sempre me pegava, assim, sabe? Tipo, já tinha uma pira ali com uma parte de execução e contar histórias bem executadas era um desafio na época, sacou? Então, o design foi muito para esse lado, eu não tinha tantas ferramentas para fazer em computação gráfica, em cinema, uma execução incrível, que eu pensava, almejava e tal. Então, o design era o jeito de eu contar histórias, e aí também esse meu foi sempre um lado que quando eu fui pro design, era de contar história, assim, sabe? Tipo, mesmo que seja histórias de marca, era contar história. Era o branding já, eu era muito mais envolvido com a parte de como a narrativa da marca se desenvolvia do que como só a pira da execução. Mas também é tinha legal que a não é só pira da execução. esse cuidado estético, né? Você consegue realmente passar uma mensagem, uma história através do conceito. Sim, sim. Não, hoje em dia isso pra gente está ficando cada vez mais claro, porque, né, a gente está povoado por imagens e por narrativas visuais o tempo inteiro. Sim. Hoje até eu consigo ver isso mais claramente. Na época era também muito uma escolha do tipo, cara, eu quero contar uma história, eu quero contar uma história com uma execução que eu acredite, e o design acabava contemplando isso, né? Porque, tipo, você conseguia, com as ferramentas que tinha, contar histórias com craft foda, sem depender de muita gente, sem depender de dinheiro, dos que o cinema tinha. Então, e aí eu, tipo, comecei a me envolver muito com a parte de design e de motion design, que já tinha nessa coisa. Pô, a gente foi educado com televisão, né? Assistindo televisão pra caramba, toda essa cultura dos anos 90 ali. Então, tipo, o design me levou bem para esse lado, assim. Desculpa interromper, mas falaram aqui que seu microfone acho que tá batendo na sua blusa, daí tá dando ruído. Parou de bater? Deixa eu ver. Aparentemente parou. Aí, vamos nessa. Tá bom. Daí isso foi. Você começou a faculdade em que ano que era? Puta, 2000. 2000? 2001. Daí você foi pro design para depois para animação, né? Não, aí o que aconteceu? Durante o curso de artes plásticas, eu já comecei a ter uma abordagem mais design dentro da história das artes plásticas ali, entendeu? Tipo, aí eu já comecei a me desenvolver com as ferramentas, correndo paralelo, fazendo... Tipo, eu tinha bolsa de pesquisa na universidade que era mais ligada a design. Então, por mais que o curso que eu estava fazendo era totalmente mais artístico, o meu dia a dia já era direcionando para o lado mais funcional da arte, o lado mais do design, assim, entendeu? Até eu encontrando isso, tipo, até, sei lá, me encontrando, tinha um processo um pouco, às vezes, até de negação por ter isso na família, não sei se eu quero fazer exatamente isso, depois sim se encontrando, assim. E aí, tipo, tinha uma coisa com o audiovisual, né, tipo... eu curtia, gostava muito dos vídeos de skate, então já tinha muito essa referência, assim, então, tipo, a coisa do audiovisual, da imagem em movimento, sempre me fascinava, e até o próprio design, na época era o boom do Flash, né, das ferramentas, tipo, que aí Flash. tinha, falecido Flash, aí tinha o design, muita coisa do design, assim, e até que eu encontrei o After Effects, né, e aí quando eu encontrei o After Effects, foi tipo, caramba, o negócio foi para um outro lugar, assim. E aí foi um boom nessa época, assim mesmo, do motion, assim, sabe? Que era o encontro do design com o movimento, assim. Tinha toda uma geração despontando ali e de ferramentas que tinha muito também uma referência da MTV, da música. A gente era muito conectado com essa cultura televisiva aí, saca? Eu acho que essa época não tinha nenhum nome muito bem definido, né? No motion. Não tava começando ali, o pessoal nem sabia o que era motion. Depois veio motion graphics, motion designer, foi vindo, né? Videografismo. Web designer, o negócio ficava tudo misturado, assim, tipo, eu lembro que tinha gente, eu tinha um sogro que falava que eu era web designer, ele não conseguia entender o que eu fazia, sabe, a pessoa não sabia, ninguém sabia nomear muito bem, assim, o que ele faz.
Aí depois, com o tempo que eu fui me desenvolvendo profissionalmente, algumas coisas ajudavam a descrever melhor. Tipo, eu fui trabalhar na televisão, fazer broadcast, aí tipo, ele trabalha na TV, ele faz aquelas coisas em movimento, sabe? Mas era difícil definir assim. Sim. E era um momento de descoberta mesmo para todo mundo. Então teve esse boom, assim, tipo, muita comunidade de artistas, né? Tipo, tinha essa coisa dos blogs, né? Dos fóruns. Acho que foi esse primeiro boom da primeira geração ali de motion no Brasil, assim, sabe? Sim. E que, mais ou menos, quando que você começou a atuar profissionalmente? Você falou que primeiro foi nas agências, né? Depois ir para a TV? Não, eu comecei... Durante a faculdade eu fazia muito curta, eu gostava muito, assim, era um cara bem, tipo, pilhadão, assim. Então eu fiz alguns curtas, esses curtas ganharam prêmios, começaram a participar de festivais, que já estavam nesse nicho do motion, assim, já interagiam com o motion, assim, porque aí também tinha aquela época das interfaces de CD-ROM, de interatividade, tipo, tinha toda essa conexão assim com o motion, assim, até as interfaces de DVD, que também tinham animação, enfim. E aí eu comecei a fazer para esses projetos, e aí, cara, no meio da minha faculdade eu consegui uma conexão com a Globo e fui conhecer a Globo. Aí, nesse momento, eu estava lá em Belo Horizonte ainda, assim, eu comecei, tudo que eu fazia, alguns contatos além da Globo que eu fiz em São Paulo, assim, que eu vi uma vez na Globo e tal, e os contatos que eu fazia pela internet, eu ficava mandando as coisas que eu fazia, igual a gente faz hoje, saca? Tipo, igual acho que todo mundo, né, que está iniciando faz hoje. E aí eu me estreitei essa relação, e aí, sei lá, 2 anos depois, me chamaram para fazer uma experiência na Globo, logo depois que eu formei, assim, em Belo Horizonte, assim. Em Belo Horizonte ainda era um outro universo que eu agradeço muito, que era um universo muito do videoarte, não tinha essa, né, tipo, a parte mais comercial do design, assim. Tipo, tinha muito pouco, assim, sabe? Era muito limitado. Era, tipo, 3 estúdios que faziam tudo, e olhe lá. E o resto era todo mundo trabalhando ou para a parte mais documental, que era onde a gente conseguia, em Belo Horizonte, lá naquela época, fazer um cinema robusto, assim, mais maduro de linguagem, de tudo. A ficção não rolava, porque não tinha dinheiro mesmo, então, tipo, tinha, sei lá, um professor meu que fazia na época cinema, e era, tipo, a referência de todo mundo, porque muito pouca gente fazia, não é igual hoje que em Minas tem toda uma geração muito boa aí que tá vindo aí de cinema. Sim. E a parte de todo mundo meio incentivado ainda pelo governo, sabe? Era a cultura mesmo regional mesmo, assim, audiovisual, assim. E nessa época dos curtas, você gostava mais já de ficar meio que dirigindo, ou na captação, ou já queria ir para a parte de comp, edição, ou às vezes tentar enfiar animação no meio do curta? Qual era a parte que você mais curtia e atuava ali nesses curtas? Cara, eu gostava de tudo. Eu gostava tanto de conceber, né, tipo de dirigir mesmo, assim, de ter a ideia e tal, mas eu gostava muito da parte de empacotar a história, sabe? De dar um acabamento final. Era uma coisa que eu achava sempre, às vezes a gente tinha boas ideias, por exemplo, lá em Minas, assim, que não eram bem finalizadas e às vezes elas não alcançavam a audiência que eu achava que podia alcançar. Falava, pô, isso aqui é tão legal, mas está tão mal acabado, está tão mal, que acaba dispersando pela precariedade da execução. E é uma ideia incrível, é uma coisa legal, que poderia estar tipo, em qualquer lugar passando, mas pela precariedade acaba... Porque tinha, nessa época, a execução era uma coisa que era muito determinante, entendeu? Não é igual hoje, que a gente está, tipo, superamos a era da execução. A execução hoje em dia sei lá, não é mais importante, porque tá fácil de executar bem, as ferramentas estão aí, todo mundo tem um nível de educação visual que já leva a execução no nível, tipo, vamos dizer assim, um nível básico, sabe? O sarrafo tá lá em cima. E nessa época não, tipo, executar uma coisa foda, uma animação bem feita, era um puta desafio. Um shader foda, tudo que envolve a execução era muito desafiador, assim. Então,
eu me gostava da história, mas a execução ainda foi determinante em alguns momentos das minhas escolhas profissionais, assim, tipo, caramba, eu quero contar essa história, mas como que eu conto ela neste nível de execução? Aí o design, o design era onde eu mais tinha ferramentas para fazer isso, entendeu? Sim. E acredito também que tinha menos recursos naquela época, né? Além da execução. Sim, não, era tudo. Já tinha uma revolução tecnológica acontecendo, mas ela ainda era muito restrita ainda, assim, sabe? Em comparação ao que é hoje. Sei lá, que você Realmente com é o muito celular, você compra. desafiador, né, cara? Com o celular você faz tudo naquela Não, época. cara, era um sofrimento, para te falar, assim, era um sofrimento. Era madrugadas e madrugadas Sim. estudando como fazer coisas que hoje são muito simples. Claro que hoje a gente passa a madrugada estudando outras coisas, né? A madrugada sempre foi cooptada, mas naquela época, às vezes você fala, caramba, gente, porra, como era, sei lá, tinha uns desafios muito loucos, assim, que não dá nem para falar, sei lá, field, sabe? Umas coisas, tipo, que hoje em dia nem é assunto mais, mas era um Sim. transtorno de execução, pô, tá batendo, tipo, não tá fluido, nós vamos fazer quantos, sabe? Aí ficar fazendo teste para encontrar fluidez da animação, que hoje em dia tipo, tá tudo Então. setado, super fluido, motion blur tá super fluido, tudo tá bem resolvido já, entendeu? Eu só Mas, tava. Pode pode falar. falar? Não, era Tava isso. conversando com o Guta um pouquinho antes, trocando uma ideia, né? E ele falou que pegou o After. Se não me engano, foi a primeira versão do After, né, Guta? Não, eu peguei a primeira versão com o 3D Layer. Com 3D Não, já Layer. tinha After há bastante tempo já, tipo, acho que era o After 6, assim. Então, mas não tinha nem o 3D Layer ainda no After, cara. Ele pegou essa versão que estava chegando. E naquela época, que nem a gente estava comentando, era muito mais difícil no sentido que não tinha. Ele falou que foi 2003, não tinha nem o YouTube, porque o YouTube, se eu não me engano, veio em 2006, 2008. Então, era escasso para aprender. Não tinha onde procurar, não tinha esses recursos de aprendizado. Então, era na unha, abrir o After lá, caçar os efeitos, praticar, trocar ideia com o parceiro do lado, que talvez já tivesse alguma experiência, e não tinha outro caminho, né, Gota? Hoje em dia a gente abre, que eu falei, abre o YouTube, qualquer técnica que você pesquise, você acha milhares de vídeos. Então, nesse sentido, está muito mais fácil. Sim, sim. O sarrafo vai subindo, né? Também, tipo, as coisas vão, tipo, também, às vezes, um truquezinho era uma coisa, né, que, tipo, saltava aos olhos, mas era bem mais, cara, no máximo, sei lá, a gente tava te contando, né? O Andrew Kramer, que a gente acessava o vídeo Copilot, assim, foi bem nessa época, assim, mas, tipo, ainda era uma coisa muito específica, levava um pouco o After pro VFX, né? Não era, vamos dizer assim, motion design mesmo, assim, mais Sim. formal e polido, vamos dizer assim. E Gota, depois desse primeiro momento aí dos curtas, aí você foi para a Globo. Isso? Você foi para fazer um trabalho específico ou você foi contratado para trabalhar lá? Não, então, eu comecei a desenvolver já essa parte toda de design durante a faculdade, aí rolou essa vaga na Globo. Eu já tinha uma demo reel ali, já fazia demo reel, que era uma coisa muito nova, por exemplo, entendeu? Tipo, Sim. não tinha, acho que nem não tinha essa cultura na televisão de demo reel. Então, tipo, isso já eu entrei bem nessa virada aí que estava tendo de boom, de vários estúdios acontecendo em São Paulo, sei lá, Lobo, que influenciou muito, né, que tipo era o grande estúdio, ainda é um dos maiores assim, né, mais relevantes estúdios, mas na época era muito revolucionário porque tipo, tinha essa conexão com a MTV, né? A MTV Sim. era o lugar do design, assim. E aí eu fui para a Globo, porque eu consegui essa oportunidade. Eu gostava, sempre gostei muito de televisão, amo televisão. E aí ali foi uma baita escola, assim. Eu fui trabalhar no jornalismo da Globo, assim, e era muito intenso. Fiquei lá quase 2 anos, né? Mas aí o que aconteceu, né? Como que as coisas. Eu sempre nesse momento ainda tinha uma vida paralela, porque eu tinha a vida mais artística, né? Tipo, de fazer os trabalhos mais artísticos. E aí eu consegui um trabalho que era muito comercial, técnico, que era na Globo, assim. E aí eu eu não deixei nunca o artístico de lado, assim. Então, tipo, ainda fazia muito freela, mantinha, tipo, tinha um trabalho de ilustração em paralelo, assim, que eu mantinha, então eu ilustrava para Capricho, ilustrava para Nike, ilustrava para um tanto de marca que na época era legal, assim, eu continuei isso,
E aí, no meio desse processo, uma coisa que foi bem importante, assim, que eu entrei na Globo para fazer um trabalho temporário, assim, na época, que era tipo 3 meses, assim, você faz 3 meses, uma experiência. E aí, na época, eu queria muito mudar para São Paulo, né? Tava começando a vida ali, eu não queria voltar para Belo Horizonte de jeito nenhum. E aí eu fiz aquela coisa, gravo os DVDs, saio distribuindo nos estúdios que podem. Na época era DVD, né? Então, tipo, tinha isso, né? Fazia o branding todo, o reel, a música e tal. Saía distribuindo para todo mundo, tentava os contatos. E, cara, eu vou contar essa história assim, porque é muito legal, porque isso amarra muito, né? Como que a gente vai, além da nossa parte profissional e de talento e tudo, tem uma parte muito da construção de relações, assim, como que esse mundo, né, a gente falou um pouco de como a gente se conheceu em abril, e um mês depois, na hora que eu vi, você estava fazendo um freela no filme, que, tipo, nem fui eu que te contratei, saca? Tipo, a coisa vai cruzando, e você fala, na hora que eu chego, tá aqui, que massa, que foda, e uma coincidência que ela acontece mesmo, assim, sacou? Tipo, não é uma área tão ampla, assim, por mais que hoje cresceu muito em relação ao que era, mas, assim, eu comecei a distribuir, voltando lá atrás, eu comecei a distribuir meu portfólio e um estúdio me chamou para fazer uma abertura de Multishow, era de NT na época. E a pessoa que me chamou, hoje é sócia do Marcel, é a ex-mulher dele, que é sócia dele na State, e ela me chamou para fazer essa abertura, a Thaís. E aí, cara, eu não podia pedir para eles, cara, segura aí, porque eu ainda tenho mais 2 semanas de trabalho na Globo. Cara, o que aconteceu foi, o trabalho andou, eu peguei esse trabalho, ela falou, um dia antes, ela me chamou, um dia antes de acabar meu trabalho com a Globo, ela me chamou e falou, o trabalho andou, se você quiser começar e tal, vamos fazer. E aí eu fiz 2 aberturas, assim, na sequência de GNT, que também era uma coisa super desejada na época, assim, porque tinha, vamos dizer assim, absorvia uma estética mais experimental, né? Que a Globo era completamente broadcasting tradicional. E aí eu fiz GNT e Multishow, e isso também me deu uma alavancada, sabe? Tanto tecnicamente, porque eu pude usar as ferramentas que eu estava aprendendo, do design e tudo, e também conhecer uma galera que estava trabalhando, tinha um núcleo ali que fazia essa parte de GNT, na época era na Mixer, o Marcel era de lá, o Zil, né, tipo, Beto, tinha uma turma, o Pablo. Eu acho que o Beiso, cara, não sei se você conhece o Beiso do Vida de Motion, se não me engano, ele passou pela Mixer também um tempo. Nessa época, não sei se ele entrou depois que o Marcel saiu, ou se foi um pouco antes, mas ele falou que passou um tempo lá também na Mixer. Tinha um departamento da Mixer, o Maurão, que vai falar no Animotion, a gente trabalhou junto lá, o Mário Borba. Então, tipo, ali eu conheci muita gente. Depois eu voltei para a Globo, que aí a Globo quis me contratar na sequência, e aí eu fiquei um tempo na Globo fazendo jornalismo mesmo. E isso, tipo assim, tinha... Eu vou falar para você, eu adorava. Sabe? Foi um puta aprendizado, assim. Gostava muito de jornalismo, você aprende a trabalhar sob pressão também, né, cara? Porque eu fiz estágio no jornalismo, na área era videografismo que a gente chamava. E, cara, às vezes tinha, sei lá, tinha um jornal do meio-dia e 10 horas acontecia sei lá, um acidente, alguma coisa. Correr. Tem arte para entregar parecendo no jornal do meio-dia. É uma puta de uma pressão, cara. É uma baita escola. Eu fiz Jornal Nacional e Jornal da Globo na época. Chegava para ajudar no Jornal da Nacional, mas o meu jornal mesmo era o Jornal da Globo. Cara, tinha dia que eu tirava 15 renders, saca, de coisas diferentes. E tudo chega o roteiro, você tem que olhar o roteiro, ver como você vai solucionar. Por mais que às vezes é simples, mas tem uma coisa da organização da informação, da hierarquia de prioridades, do que você quer informar, o que você não quer, como que você vai contar isso, que você vai ganhando. Eu lembro que tinha, agora não tem mais tanto isso, acabou, mas a gente tinha as reconstituições de crime, né? E eu adorava fazer, era uma coisa muito tosca de fazer, sacou? Porque, tipo, era, sei lá, você criava uns cenários no 3D, usava o poser, assim, demais, mas para mim era estar fazendo um storyboard, sabe? Sim. Eu tava fazendo um animatic ali, ao vivo, imaginando, é um bagulho que não vale de nada, né? Porque era, tipo, uma coisa bem leviana do jornalismo, de fazer uma reconstituição. E esteticamente era feio, mas eu gostava de... Pô, eu tô contando uma história aqui no meio dessa confusão toda de infográficos e
e de uma coisa bem mais informativa, sei lá, vou contar um assalto a banco aqui, então vou achar os ângulos, vou contar como que estava, como que a cena aconteceu, dar uma dramaticidade, né, que para contar ali o texto do jornalista, mas era uma coisa que, lembrando aqui agora, é uma coisa que eu já sempre me conectava com as narrativas, assim, saca? Eu curtia muito essa parte de narrar e de... Então, isso que é legal. Você falando, você não era o cara que só ia e executava o que tinha que ser feito, né? Você ainda tem esse cuidado da narrativa. E que é realmente um diferencial importante, né? Porque não adianta ter algo só esteticamente bonito se não conseguir passar e transmitir a mensagem da melhor forma, né? Cara, na época isso tudo era muito bagunçado, saca? Tipo, ainda. Hoje em dia eu consigo olhar de um olhar distante assim, conseguir entender como que era, mas era essa época, que mais ou menos 2006, assim, foi como a gente começou a evoluir com workflow de trabalho, sabe? Até então, era tipo assim, era tudo muito na vontade, na raça, sabe? Tipo, é o que eu te falei um pouco antes, assim, a gente fazia style frame no After Effects, saca? Tipo, era muito assim, como que a gente vai fazer esse resultado aqui? Não dava para bolar algo que você não conseguia executar. A execução ainda ditava um pouco. Então, tipo, cara, eu vou fazer um style frame no After, porque eu já sei quais ferramentas que tem, que tipo de refino eu consigo chegar, que nível de ferramentas eu uso, que é uma coisa que hoje, que na época tinha também, mas era uma coisa muito privilegiada, assim, de você falar assim, vou fazer um puta style frame maluco aqui no Photoshop e depois a gente vê como resolve. Né? Que é o processo hoje que a tecnologia oferece. Hoje em dia a gente fala, mano, manda essa loucura aqui, a gente depois passa uns 2, 3 dias, pensa como que vai realizar, e tá, sei lá, não tem mais essa barreira. Na época, não, a gente ia... E aí, nesse momento ali, 2007, que, pô, então tá, vamos trabalhar, vamos fazer style frame, vamos fazer motion test, saca? Tipo, tinha coisas... Não existia isso. E aí, eu comecei a evoluir muito nisso também, porque aí, tipo, alguns brasileiros foram para fora, começaram a abastecer a comunidade de motion da época com esse tipo de informação. Tinha um site que ainda tem hoje em dia, mas ele era, tipo, um padrão, assim, que todo mundo navegava nele todo dia, que era o Motionographer, que era, tipo, ele era o que dava a diretriz, assim, do que era legal, sacou? Na época. E aí foi evoluindo nisso. Daí eu trabalhei na Globo, fui ficando bom em broadcast, então, tipo, na Globo também tinha essa coisa de você trabalhava, você fazia o 3D, você fazia o After, você fazia o acho que voltou a pegar na sua blusa. Tá dando um... Vou tirar aqui. Tinha essa coisa das ferramentas, né? Então, tipo, você ficava muito bom por isso que eu te falei, por essa pressão diária de ter que executar. Então, você ficava muito bom nos atalhos, na parte técnica toda, assim, você ficava muito afiado. E aí, depois eu fui para a TV Record. A Record, na época, era muito competitiva com a Globo, assim, na verdade, já estava querendo ser competitiva, né? Ainda... Sim. Mas tinha essa coisa de ir lá e começar a contratar todo mundo da Globo, né? Tinha esse fetiche na Record, assim, tipo, eu vou tirar, vou fazer essa movimentação que é tirar os profissionais da Globo. Nessa leva eu saí para fazer a Record News, que aí foi o primeiro desafio, assim, de broadcast, que a gente fez, sei lá, 2 meses, 20 programas, saca? Tipo, era tipo 4 dias para fazer uma abertura, saca? Era tipo um dia para pesquisar, um dia para fazer style frame, outro dia para animar e depois finalizar. E isso em 2 meses a gente fez o canal inteiro. Tipo, era uma equipe, sei lá, na época era 5 pessoas, era eu, Ícaro, Brunão. Tipo, era uma galera assim de televisão, o Lux, Fábio Lux nem trabalha mais na área. Assim. Isso foi em que época já? Isso acho que é 2008, por aí. Foi dessa época que acho que o Marcos Vaz estava lá também, na Record? Não, então, foi logo que o Marcão saiu. Eu entrei logo que o Marcão saiu. O Marcão saiu, foi morar fora. Ele já estava fazendo essa transformação. Marcão é foda, né? Já era bom pra caralho na época, assim. Já era um cara muito foda, assim. Eu entrei logo depois que o Marcão saiu, assim, que ele não quis mais fazer Record. Que ele estava investindo nessa mudança para os Estados Unidos e tal. E aí eu entrei ali com essa galera, o Júlio Balasco, que ainda é chefe lá e tal. O Júlio me chamou também para ir, e aí eu fui com ele ali, tipo, aí a gente foi
fizemos a Record News, depois eu fiz a Record, aí eu fiz, cara, muita coisa, sei lá, eu devo ter feito umas 70 aberturas de televisão nessa época aí. De tudo, assim, a gente fez o jornalismo inteiro, aí, tipo, assim, muita gente que hoje tá ainda no Motion, assim, que eu, tipo, sei lá, o Vinícius Naldi, o Douglas, que tá no SBT, uma galera ali que foi saindo. O Coutinho, né, que tá na Bucks, também trabalhou comigo lá na Globo. Tipo, tinha essa coisa da televisão ali ainda pulsando, assim, que começou depois, na sequência, a migrar mais para publicidade. E aí eu acabei entrando nesse movimento também, de ir para publicidade. Já na Record eu já tinha essa coisa de dirigir mais, entendeu? Porque na Record eu comecei já a dar o primeiro... Até então o Motion era muito solitário, saca? Tipo assim, você faz o projeto, você anima, você faz tudo, você ficava muito... Não tinha muito essa divisão de trabalho. Era que hoje mais a gente já... segmentado que nem hoje, né? Tem um cara, o designer, que vai ser depois vai vir o animador, o cara de comp. Era tudo motion artista de motion generalista, todo mundo mexia, sei lá, na época trabalhava, nem tinha o cinema 4D ainda, pra você ter uma ideia, era 3D Max, Maya, e todo mundo aprendia, mano, tinha que aprender, e tirava o render, era o V-Ray, era a gente que não tinha, tipo, nessa época na Record começou a ter uma coisa mais, pô, vamos chamar, aí tinha uma equipe mais coesa ali, que eu trabalhava, e aí começou a ter um pouco, em alguns trabalhos, tipo, então fulano vai fazer o render, sabe? Tipo, esse cara vai ficar só para ficar estudando o V-Ray para chegar nesse shader aqui. Mas já foi uma coisa, logo quando eu estava saindo já, assim, até então, mas a gente já tinha uma coisa mais de começar, inclusive de amadurecer essa parte de processo, saca? Tipo, foi um momento ali que para mim foi uma virada mesmo, de amadurecimento de processo, de conseguir, inclusive, as apresentações, sabe? Storyboard, porque antes era tudo meio na loucura, velho. Então, esse vamos momento... na sorte, vamos fazer. Acho que 2008, 2009, ele foi esse momento, assim, tipo... E aí, junto com isso, ainda veio o cinema 4D, assim, né? Que aí também foi um outro boom, assim, Mas era um software novo pra galera aprender, né? Mais uma coisa para aprender. Não, total, assim. Sim. Mas ele foi ganhando pela qualidade mesmo, assim. Sim. Porque quem era mais artista nunca era tão cabeçudo da parte técnica, né? Não queria perder tempo com sei lá, com o pipeline do Maya, saca? Que é muito burocrático, não sei o quê. Sim. Então, eu queria muito mais fazer as coisas e ver elas acontecendo. E o cinema 4D foi muito nessa direção, assim. E depois então, depois da TV que você foi para publicidade, né? Na TV eu já comecei a dirigir os trabalhos de fundo verde, né? Tipo, tinha chamada na Record, que eu sempre estava envolvido, as aberturas envolvia fundo verde, filmagem, tipo, preparação de VFX, assim. E aí, naturalmente, ali eu fui mudando para publicidade, até que na época, se eu ainda era novo, assim, eu falei, cara, quero trabalhar, tipo, teve uma hora também ali na televisão que eu zerei o jogo ali de fazer, fizemos todas as aberturas, tipo, deu um hiato, assim, sabe? Tipo, a gente entrou uma equipe lá com um boom, uma força muito grande, assim, para mudar o visual, e foi um pouco depois dos Mutantes. Na época, tipo, eu cheguei, assim, até pegando, eu fiz algumas aberturas de novela depois do Mutantes ali, mas foi bem nessa época aí. Tinha o Dino, né? Dino Paiva, que eu nem sei por onde ele anda mais. Também... Cara, eu fui estagiário do Dino. 2014. O Dino participou, acho que, da abertura dos Mutantes, era o que ele falava. Ele trabalhou um tempo na Record, né? Eu nem cheguei a trabalhar com ele direito, mas eu peguei logo ali foi bem esse movimento aí, cara. Aí eu falei, eu quis ir pra publicidade, queria, tipo, avançar mais, assim, tipo, tecnicamente e tal, assim. E aí é engraçado que lá na faculdade, cara, eu já tinha feito documentário, eu já tinha trabalhado com algumas coisas em vídeo, assim, né? Fotografia. Então também eu sempre levava isso um pouco pro motion, assim, sabe? De alguma forma, eu não ficava restrito, vamos dizer assim, a uma técnica. Eu era muito generalista. Então não era o cara do 3D e nem era o cara... É uma pessoa que conseguia saber fazer uma leitura de tendência e encaixar uma proposta visual de acordo com o cliente, com o problema do cliente ou do programa, o que precisava, assim. Então,
eu não era uma pessoa apegada a um estilo, sabe? E isso tinha isso também nessa época, assim, sabe? Esse conflito. Será que eu vou ser especialista ou será que eu vou ser generalista, saca? Eu sempre fui o mais perdido, assim, que mexia em tudo, era generalista, gostava de filmar, de tirar foto, viajar, e também gostava de sentar, mexer no Illustrator, fazia tipografia. Era uma bagunça, eu custei muito a me definir, assim, é uma geração meio perdida nesse sentido, assim, acho que todo mundo, cara, o que você faz? Não sei. Então, mas o bom de você ter passado por todas essas partes é que você conseguiu também perceber o que você gostava mais, né? E se a pessoa já vira especialista em algo e não tem a oportunidade de conhecer outras coisas, não tem como ela saber se ela vai gostar ou não, a não ser pelo que ela tá vendo, né? Sim. E foi o começo desse pensamento de especialização também, sacou? A gente já via isso nos Estados Unidos, mas aqui nunca teve uma maturidade de mercado que absorvesse um profissional só para fazer tal coisa. Isso era muito específico, um cara sei que lá. fosse e resolvesse, né? Era um nicho muito determinado, sei lá, no líquido, sabe? Algumas coisas assim. E mesmo assim, sei lá, acho que a entre-safra dessas pessoas, assim, de trabalho também não eram, sei lá, tipo, não sei se não tinha um mercado aberto, assim, e era uma coisa muito... Eu não gostava também, tipo, tinha uma hora que, na hora que é uma coisa muito que hoje em dia a gente, né, que eu tenho nos meus trabalhos, assim, como diretor e tal, depois que eu destrinchava o universo, ele já não me causava tanto mais tesão, assim, saca? Então, essa coisa de ficar repetindo um estudo que foi feito e não sei o que e tal, tipo, beleza, eu debruçava sobre um desafio de execução, depois que eu realizava ele, eu queria fazer outra coisa. Já me dava um bode aquilo ali. Você queria estar numa constante evolução ali, né? Fala, puta, mas aí tipo, puta, eu vou ficar fazendo agora isso, pô, aprendi tal shader, vou virar um especialista em render, você quer, puta, não... E vou, sei lá, estacionar aqui nesse lugar, eu nunca tive essa pira, assim. E tem as pessoas que têm que ter o respeito, e acho que é um caminho, sempre tem que ter essas pessoas, né, que são mais focadas ali. Mas no meu caso, não me pegava, não. Eu ficava até meio conflitante, puta, será que eu estou muito perdido aqui? Não sei o quê. Mas confiava também muito nas oportunidades que iam aparecendo também. Tem isso, né, cara? Com certeza. As oportunidades também iam dizendo, tá rolando isso aqui, ó, fui convidado para isso. Quer dizer que é um caminho interessante de explorar. E falando em oportunidades, Gota, que momento que você teve a oportunidade de começar a fazer trabalhos para fora do país? Como que foi? Cara, já naquela época ali, já comecei a fazer alguns trabalhos, eu fazia mais de ilustração, e eu sempre namorava essa ideia de fazer trabalhos para fora. Eu fazia trabalhos mais com os clientes de fora que vinham para o Brasil fazer, né? Então tinha também as grandes marcas, o Google começou a chegar no Brasil, começou a fazer motion. Porque aí depois, só assim, para resumir, depois que eu saí da televisão, eu comecei a fazer uns freelas e fiquei mais fixo, e aí eu fiquei fixo mesmo, assim, numa agência na época que tinha muito essa coisa de fazer de motion game, que era um outro boom da época, que era os Adver Games, que era a Cubo CC. E aí na Cubo CC, quando eu fui para a Cubo CC, também foi um outro encontro ali de uma galera muito foda, que na época o Rael da Caca foi chamado para liderar. O Rael foi chamado para liderar um departamento de motion lá, me chamou, fui eu, o Morinaga e o Pércio na época, assim, a gente montou uma equipe de motion, e aí tinha uma equipe gigante de 3D muito boa, saca? Que era o Andrezão, que é meu amigo até hoje, Rosemeister. E aí ali, tipo, a gente começou ali a fazer uns trabalhos ainda cada vez mais foda, porque, tipo, isso era todo uns loucos por execução, querendo fazer uns trabalhos muito foda. E aí, tipo, ali começou a ter alguns clientes estrangeiros, sacou? Mas para mim, tipo, tinha uma barreira da língua, saca? Eu fui um cara que não estudei inglês, não tive acesso ao inglês, assim, desde o início. Eu era um moleque mais de rua, assim, da vida de andar de skate e tudo.
E não falava bem inglês, assim, até não falo bem até hoje, né? Assim, eu brinco, eu me viro. Mas, cara, todo mundo tem que falar. Hoje, né? É uma coisa, o mundo está totalmente integrado. Então, nessa época eu comecei a fazer os trabalhos, mas eu sempre tinha uma coisa do tipo assim, cara, eu até cheguei, eu fui para Los Angeles, quase me mudei para Los Angeles, eu tive um voo, que aí é muita coisa que acontece na vida que se eu ficar contando aqui, nós vamos ficar horas, assim, tipo, aí eu saí da Cuba, abri uma produtora, aí essa produtora já tinha mais também uma conexão com fora do país, porque tinha um diretor gringo. Aí quando eu fechei essa produtora, eu fiquei meio perdidão, assim, aí conheci o Marcel pessoalmente, que eu não conhecia, o Ziu. Aí Você já quase me conheceu lá em mudei. Los Angeles? Sei lá, foi 2011, 10, sei lá. Não, eu fui conhecer, assim, a gente se falava muito, porque a gente se admirava, alguns momentos da vida a gente passava muito perto ali, sei lá, ele trabalhou em estúdio aí que eu ia trabalhar, e aí ele me dava, a gente se falava, sabe, assim, e aí eu fui conhecer ele, sei lá, 2009, 2008, eu ainda estava na Cuba até. E aí fui passar uma temporada lá em Los Angeles, uma temporada, umas férias, conheci ele, a gente ficou muito amigo na época, assim. Depois, quando eu fechei a produtora, o Bando, eu abri uma produtora, chama Bando, tem até hoje, né, essa produtora. E onde que é? O Bando? É aqui em São Paulo. Eu acho que eu já fiz algum fila pro Bando, cara. O Bando, sei lá, em 2012, assim. E aí, depois que eu saí do Bando, eu fui fazer um trabalho, eu tinha um amigo americano que abriu uma agência muito boa nos Estados Unidos, que chama Cassius Kramer, que é uma agência bem foda de Amsterdã, que resolveu abrir nos Estados Unidos, e eu fui ajudar ele a abrir essa agência, eu trabalhava muito com essa parte ainda, vamos dizer assim, eu não era diretor de cena, eu era diretor criativo com um viés muito forte de direção de arte, né? E aí eu fui lá para a agência mesmo, aí fazer a parte toda de pitches, de ganhar as concorrências de publicidade e tal. E aí eu fiquei lá uns 4 meses com ele em Los Angeles. Me aproximei mais ainda do Marcel na época, mas eu sempre tinha essa conexão com a Cubo e com todo mundo da Cubo ali, com o Martini na época, com o Manuka, que hoje é dono da produtora que eu tô, que é da Magma. E aí eu voltei depois, na sequência, para... Eles estavam abrindo... A Cubo estava ampliando, né? Tipo, ela estava pulverizando seus departamentos, transformando todos em empresas. E aí ela abriu uma produtora que chamava Comitê. E aí eu voltei dos Estados Unidos para tocar Comitê com o Manuka, que era o líder da Comitê na época. Estava precisando de alguém de arte ali, de direção de arte e tudo, com esse viés. E aí na Comitê que eu comecei mais, porque aí era, tipo, nessa volta para que na época, aí tinha acabado de abrir a Flag, né? Nessa volta para a Flag que eu comecei a dirigir mais de tudo, saca? Que aí começou um pouco mais com a parte mais com uma abordagem mais de design e motion, mas rapidamente eu consegui ir ampliando isso e fui de cabeça, saca? Tipo, já era uma coisa que eu queria ampliar essa atuação, assim, porque quando eu tive a produtora, eu já tinha visto, eu tinha uma sócia que sempre me orientava, falava que, pô, Cris, você tipo, mete as caras, você lida bem com o cliente, você faz um processo bom, você consegue se comunicar com suas ideias e tal. Olha isso com carinho. Eu tinha um preconceito, assim, do tipo, não, eu quero estar na parte que eu tenho mais liberdade e que, sei lá, não fico tanto na parte política, assim, né, que é a parte do diretor, que, no final das contas, você tem que ter todo esse viés mais da condução do processo, da visão, de como orquestrar as várias vontades, né, que tem ali no processo. Quando eu te conheci lá em Los Angeles, você estava a trabalho, não estava? Tava. Algumas gravações. Não, aí o que aconteceu? Depois, anos depois, assim, isso já agora, né? Eu sempre mantive contato com o Marcel. E aí o Marcel, um belo dia, chegou para mim e falou: cara,
tô com um trabalho. O Marcel não gosta do live action, né? Tipo assim, ele gosta de focar na parte da arte, do design e tal. Assim, tipo, ele fala: meu, não tenho saco pro live action. Só que a State ficou gigante, né? Então ela ficou muito grande. Então, tipo, aparece, né? E outra coisa também, tipo, os limites foram misturando, né? Tá tudo muito mais blurry, assim, sabe? Tá, tipo, você não consegue mais. Tipo, hoje em dia as câmeras de cinema, né? Então, tem os robôs que fazem. Se você for ver hoje, os movimentos, tudo que tá vindo muito no live action de novidade, nada mais é do que motion, saca? Tipo, o motion control é o motion, sacou? Tipo, é o After, é a câmera 3D do After, só que agora sendo feita real, que era um desafio de fazer no stead, de se fazer, tipo, de conseguir repetir o mesmo movimento e tal. Então, toda essa parte técnica, ela foi se integrando. E aí o Marcel, só que ele, como ele gosta da parte, vamos dizer assim, ele gosta, eu falo, você quer mexer, porque querendo ou não, o live action tem é um acontecimento, né? A gravação, ela é um happening que acontece, a gente prepara tudo, o que tá ali, apesar da gente poder mexer em quase tudo depois, a direção tá dada, você não reinventa a roda ali do que tá feito ali narrativamente, sabe? Você Sim. pode lapidar e tudo, mas você não consegue reinventar. E ele gosta de poder mexer até o fim, né? Que é uma liberdade que o motion tem. Claro que economicamente tem suas travas, porque tem orçamento e tudo, mas você pode mexer até o fim, sabe? Tipo, você pode adicionar uma camada de um outro layer ali para sofisticar e dar uma entrega melhor e falar, putz, isso aqui tá do jeito que eu queria agora sim, no último dia, né? No live action já é mais difícil, assim, sabe? Uma vez que você... Então, tem outros riscos. E aí ele nunca gostou, assim, tipo... E aí ele começou, cara, tô com um puta trabalho aqui, vamos fazer esse tratamento junto? Você faz a parte toda do live action, da narrativa, do filme toda, e eu vou focar aqui na parte. Aí a gente começou a trocar ideia, cara, a gente sempre se deu muito bem. E aí a gente está nesse processo de fazer os projetos juntos, assim. Então, pô, para mim é uma honra ter, né? Tipo, caralho, ter um puta estúdio. Eu sei do nível de exigência do Marcel. Então, tipo, é uma coisa que eu não me preocupo, que é uma coisa que eu me preocupo quando eu contrato, né? Quando eu contrato os freelas, eu me preocupo. Mano, e aí? Deixa eu ver se a pessoa vai chegar ou não vai aquilo que eu estou imaginando, né? Tipo, tem uma análise ali de portfólio e tal. Até de processo mesmo, se aguenta, vamos dizer assim, a dinâmica, Sim, né, claro. o game da publicidade, que eu chamo, né, que é um game, né, que a gente tem que aprender a jogar. E aí eu não me preocupo com isso, né, que eu sei que o Marcelo, pô, é professor disso e vai entregar o negócio. Então, para mim, tipo, hoje a gente tem uma simbiose na hora de dirigir um projeto muito boa, saca? Tipo assim, ele não se preocupa com a parte que eu vou entregar com ele. Quando a gente é muito raro a gente ter uma discordância, porque são dois caras também que têm um pragmatismo de entender o problema do cliente e saber também, tipo, putz, tem que trazer alguma bosta aqui, tem que trazer um veneno aqui para o negócio para ficar legal. A parte estratégica, a gente sempre teve um alinhamento muito grande de pensar mesmo narrativamente as coisas. Então, aí eu comecei a fazer trabalho. A gente fez o Valorant, aí agora a gente fez... Quando eu te conheci, eu acho que eu estava fazendo um Ground Up, que é um que vai sair agora também, que também era live action. Aí eu falei, Marcel, quando tiver os live actions, me chama que a gente faz o pitch junto. E aí também tem isso, né? Tipo, é um outro momento, né? Do tipo, sei lá, acho que os Estados Unidos está saturado também. Então, acho que até a State também tem esse lugar de trazer essa visão de um cara que sabe, né, a linguagem americana, mas também traz a pimenta brasileira, que eu acho que é isso que o mundo precisa também. Por mais que a gente vai vendo a coisa ficar muito homogênea, né, culturalmente, pela globalização, também tem uma necessidade. Aonde está a criatividade, sabe? A criatividade está também nessa diversidade de visão. Então, acho que tem esse momento assim que acaba sendo interessante para os gringos fazer trabalhos comigo também, entendeu? Sim. Gota, para não passar batido, eu vou te mandar algumas 2, 3 perguntas que a galera mandou no chat. No chat não, mandaram lá no Insta, tá? Tá bom.
Porque, pelo jeito, a gente poderia ficar horas e horas aqui conhecendo sua história. Mano, eu vou pulando, porque, tipo, cara, nossa, eu já rodei muito, já tive muita... Abri produtora, fechei, aí fui, voltei. É uma doideira, velho. A gente sobe uma parte e vai ter mais coisa no Animotion ainda, né? Já tá chegando, inclusive. Ó, Não, vou mandar uma pergunta. Vai. Do Daniel Coutinho. Para mim, a raiz artística do Cristiano é um diferencial importante no trabalho dele. Atualmente, muitas pessoas se concentram excessivamente em software e tendências de tutoriais. Por isso, gostaria que ele falasse sobre suas influências artísticas durante a infância. Quem foram as pessoas ou escolas que o guiaram nesses caminhos e como ele compara a formação artística que recebeu na época com a formação disponível nos dias de hoje. Olha que pergunta. É o Coutinho, né, elaborada, hein? Porra. É longa, cara, se você quiser que eu mande no chat. Eu falei, eu falei até um pouco disso já, né? Assim, que é muito da vivência, cara. É tipo, que veio lá do, sei lá, do skate na juventude, do basquete, do hip hop, que sempre, sei lá, eu tô falando de culturas que permearam ali minha juventude, assim, que são muito visuais, né? Claro, eu tenho, né, um privilégio de ter nascido numa família que minha mãe é designer, meu pai também, então tipo, a parte visual era uma coisa importante na comida, na mesa, sabe, no ambiente que você está em casa, saca, tipo, o que para muitas pessoas é tipo supérfluo, é superficial e tal. Na minha casa, às vezes se escolhia as coisas porque elas eram bonitas, saca? Porque traziam um prazer visual e vamos dizer assim, e isso é determinante, assim, saca? Tipo, eu já passei por convivências com pessoas e tal, que muito próximo, sei lá, fui casado com uma pessoa que não tinha essa cultura visual e eu falo, cara, que louco, isso é muito da família, tipo, sei lá, um prato bonito, não é todo, às vezes a pessoa fala, não, tá gostoso ou não tá? Não, eu já começo a comer se ele tá bonito, como ele tá, que história que ele tá contando, eu já tô desfrutando desse prato de comida, só de saber a história dele, isso já me influencia se eu vou gostar dele ou não. Como que eu vou desfrutar? E isso, cara, vai servir para tudo depois, entendeu? O design é a mesma coisa, porque, querendo, ainda mais agora, ainda mais hoje, sabe? Assim, que a execução, né, que a gente fala no tempo, não é mais o desafio, essas histórias que contam, sabe? É como você cruza essas histórias, essas referências, como você traz uma micro-história que conecta com a audiência de alguma forma. Por que eu estou escolhendo, sei lá, eu vou falar um pouco técnico aqui, assim, porque a gente, né, estamos num ambiente aqui mais de motion, mas, por que eu estou escolhendo tal material para fazer um shader? Entendeu? Por que esse material ele é inovador para essa cultura que está assistindo? Em que momento que você olha, a pessoa olha e fala, cara, esse movimento, toda essa dinâmica de desejos faz parte dessa cultura, entendeu? De despertar desejo, de contar história e tal, que, sei lá, na minha família já tinha, sabe? Já tinha isso, sei lá, na mesa do lanche lá de Minas Gerais, entendeu? Então... Você veio vivenciando, né? sei lá, o skate, já. Cara, se você coloca o pé no skate de um jeito, significa que você anda de tal jeito. Se você coloca ele um pouquinho mais pro lado, você tem um estilo. Essas nuances, saca? Tipo, acabaram formando, assim, tipo, o meu olhar, assim, sabe? Do tipo, cara, putz, fulano manda um flip, mas ele manda um flip com os braços baixos, assim, meio desleixado. Olha como que isso aqui é totalmente diferente do outro cara que manda com corpo duro, ele manda mais alto, mas ele não tem a poesia. Pô, onde tá essa poesia? Sabe, tipo, esses detalhes de treinamento da visão, eu acho que é muito das vivências, e é uma vivência, aí sim, fora do computador, na época, eu não sabe, tipo, claro que hoje não tem mais como falar sobre isso, né, porque o computador tá na palma da nossa mão o tempo inteiro, mas é uma vivência de olhar fora do computador, eu sou da geração que pegou a transição, eu fui ter computador com 18 anos, então, querendo ou não, é um outro privilégio de poder estar nesse momento de transição tecnológica, assim, poder viver os dois mundos. Hoje em dia já são outras referências que são tão boas quanto, tá?
porque também a galera, sei lá, eu fui aprender o que era um match cut com 30 anos, saca? E 25 anos, sei lá. E hoje uma criança de 5 anos sabe fazer um match cut no telefone, entendeu? E tá ensinando como faz ainda no YouTube. Tá fazendo. Então, tipo, sei lá onde essa pessoa vai levar as coisas para que nível e tal. Então, mas é isso. No meu caso, foi muito de uma vivência, saca? Sim. É legal que você falou também da questão do skate. Eu nunca fui de andar de skate e tudo mais, mas sempre curti ver o pessoal que andava e também eu acho que tem uma pegada artística, até a questão do grafite ali, a cultura, já tem uma pegada mais artística, né? E era algo que você também já estava vivenciando aí no seu dia a dia, que com certeza contribuiu aí para deixar cada vez seu olhar mais refinado, cada vez mais, como você falou, sua família, seus pais eram designers, então você sempre estava ali meio que ao seu redor, nessa pegada artística, né? O skate, tem tudo, né, mano? Tem música, tem moda, né? Tem a roupa, tem a linguagem, como você fala, a gíria, tem tudo. É uma cultura completa, vamos dizer assim. Sim. E que querendo ou não, na base da atividade do skate, ela é muito detalhista, porque é um esporte muito detalhista, sabe? Tipo, é 1 centímetro para lá, você erra a manobra, 1 centímetro para cá, sabe? É um esporte difícil. Então, sim, você acaba aguçando um olhar para os detalhes, né? Tanto de se autoconhecer corporalmente para poder conseguir fazer as manobras, tanto de se expressar, entendeu? Que isso vai refletindo em tudo, né? Você vai te refletindo na música, vai te refletindo na linguagem, nas amizades, né? Tipo, na sua postura, e, enfim, como você vivencia a cidade, né? Guto, uma outra pergunta aqui, ó, a Gabi mandou. Vou mandar essa e mais uma para a gente fechar, tá? Beleza. Gabi, como aproveitar sua palestra da melhor forma no Animotion? Cara, eu ainda nem sei ainda o que eu vou falar. Eu ainda não parei para fazer a palestra, assim. Eu tô enrolando, porque, sei lá, a gente é assim, né? A gente vai enrolando, mas eu ainda não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou falar, assim. Até gostaria de saber o que as pessoas se interessam, porque eu também não queria ficar falando muito de, tipo, sei lá, do meu trabalho, é muito chato, né, mano? Sim. Ficar, tipo, sei Não lá, é, cara, seu trabalho Não, mas é legal também falar sobre, sei lá, tem uma coisa que, sei lá, me instiga. Eu ainda não sei o que eu vou falar, basicamente isso, mas me instiga a falar muito também dessa perspectiva hoje da inteligência artificial, que é uma coisa que eu estou muito envolvido, está todo mundo envolvido, né? Quem está na área está envolvido, e pensar onde está o humano nessa história toda, que eu acho que é uma coisa que está todo mundo, vamos dizer assim, inquieto com isso, né? Tipo, em que lugar humano que eu tô nessa dinâmica de execuções tão fáceis, né? Voltando ao que a execução que a gente está falando, em que ponto, em que lugar que a gente se encaixa nisso daí? Sim. Porque eu tenho uma visão, já tive uma visão, a gente permeia a visão apocalíptica com a visão esperançosa e tal. Eu estou num momento que o apocalipse vai vir, mas tem uma esperança de que a nossa visão, principalmente de quem trabalha com motion design, assim, porque eu acho uma disciplina assim, muito integrada, sacou? Tipo assim, a gente aprende a ver frame a frame as coisas, e isso serve para qualquer tipo de expressão audiovisual, vai te ajudar de qualquer forma, sabe? Essa formação do motion, ela, cara, pode saber, o seu olhar para animar um personagem, de que seja um personagem mais simples, vai te ajudar, sabe? É a mesma acessibilidade que alguém vai falar com um ator, sim, que vai escrever um prompt. Então, falar também sobre isso, sei lá, eu tô pensando ainda, o que eu vou falar. Como vocês podem ver, pessoal, assunto não vai faltar, porque o Guto tem muita coisa para contar sobre diversos assuntos, então, quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo. Eu acho que vai aproveitar da melhor forma, chegando cedo, pegando o melhor lugar lá, um caderninho para pegar ali uns sites, marcar, deixar tudo marcado, que vai ser bem proveitoso. Eu acho que o mais legal que eu possa trazer é um pouco o cara que veio do motion
e tá fazendo live action, então, tipo, ampliar um pouco, né, essa atuação, assim, porque eu acho eu particularmente, eu gosto muito dessa parte, eu gosto que você contou hoje um pouco suas experiências, da sua jornada, porque eu acho que a parte técnica, a gente aprende, tem aonde buscar, mas essas experiências, essa vivência, só você passou. Então, eu curto pra caramba, sabe? Essa parte. Total. Gota, uma última pergunta aqui, do It mandou aqui, ó. Tem conselhos para novatos iniciantes? Acredito que seja Cara, no motion, na conselho parte é de design. difícil. Assim, eu vou falar de uma outra visão, assim, né, que eu tenho muita dificuldade de definir o que eu faço, né? Tipo, assim, hoje em dia, sei lá, se eu vou no hotel, eu vou colocar qual que é a minha profissão, sabe? Normalmente eu ponho designer, porque até como diretor eu tenho uma visão de design da narrativa, entendeu? De Sim. estruturar, de como eu estruturo e tal. Então, eu me sinto até mais confortável em falar que eu sou designer sempre. Mas, mais do que designer, e aí, mais do que motion designer, e aí tem um termo, assim, que é meio antigo, assim, que a gente fala até mais pro setor audiovisual, assim, que é de realizador, sabe? Eu sou um cara que gosto de realizar. Então, eu acho que deixar cultivar esse lado é o melhor conselho que eu posso dar. Tipo, seja uma pessoa realizadora, sabe? Que realiza. Que, tipo, cara, eu vou fazer. O seu compromisso é com a realização da coisa, sabe? Tipo, para esse lugar sempre vai ter, sabe? De quem realiza. Então, eu lembro até, tipo, tinha uma época assim, que era muito cruel, assim, quando eu trabalhava com motion, assim, que eu diferenciava os motion designers. Eu até brincava isso com o Marcel, assim, que a gente ficava, era muito portfólio, né? Tipo, a gente tinha uma pira louca de demo reel e tal. E aí a gente falava, eu dividia entre os preguiçosos e os não preguiçosos. Que basicamente eram os preguiçosos e os realizadores. Preguiçoso no sentido assim, cara, o motion é uma trabalheira, velho. E a gente consegue, depois de um tempo de experiência, descobrir quem puxou os frames todo, quem puxou frame a frame mesmo, e quem falou assim, vou deixar isso aqui ficar tudo interpolado aqui e vou entregar. Essa, para mim, é a diferença, entendeu? Então, se você cultivar esse lado, que foi muito cruel chamar de preguiçoso, mas se você cultivar vamos falar de um lugar mais inspirador, que é de realizar, então, na hora que você está fazendo o seu trampo, você realizar ali uma ideia e se comprometer com a realização, esse vamos dizer, seria um conselho, mas conselho é difícil, né, mano? Palavra conselho. Pessoal, chegamos aí um pouquinho mais de 1 hora de live. Foi massa pra caramba trocar essa ideia com o Gota. Vamos aproveitar a audiência daqui agora. Gota, normalmente a gente faz uma pose de uns 5 segundos só para o pessoal tirar um print. Pessoal, marca o Gota aí pra gente ter um alcance cada vez maior das lives, tá? Então não se esqueça. Então, vamos lá, Gota. Show de bola. Gota, mais uma vez, obrigado pelo convite. Cara. Tamo junto. E um prazer conversar com você. E em outubro tô lá. A gente trocar uma ideia. E eu você vem, né? Pessoalmente de novo. Opa, com certeza. Você. Não, convidar todo mundo para ir para Animotion, acho que vai ser bem foda, assim, tipo... Pô. E vamos nessa. Semana que vem, quinta-feira, vou trocar uma ideia com o pessoal da Birdo. Birdo é um estúdio foda de animação também. Então eles vão estar aqui quinta-feira, tá? Quinta-feira não, perdão. Dia 10, terça-feira que vem às 8. Então vejo vocês semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite.